Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus por meio dos evangelistas. Evangelista que começa no Novo Testamento, que são os quatro evangelistas. Vamos recapitular aqui, que são os primeiros evangelistas do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós estamos aqui no Evangelho, já indo quase para os últimos capítulos aqui do livro do Evangelho de São Mateus. E nós estamos indo para o capítulo número 24. Já estamos aqui chegando para o final dessa reflexão deste evangelista, que é o evangelista São Mateus. Primeiro evangelista aí do livro do Novo Testamento aí, do Novo Testamento, que inicia-se com o livro de São Mateus mesmo. E para que não se estender muito, nós vamos, hoje eu vou pro capítulo 24, que inicia-se, o tema é destruição do tempo e perseguição, mas eu vou lá para o versículo de número 36, toma lá a sua Bíblia, porque aqui Jesus fala sobre Jesus aqui está preparando para anuncia, né, essa evangelização Jesus anuncia o reino, a chegada do reino de Deus. Como será o reino dos céus? E Jesus explica, nesse evangelho, Jesus explica por meio de parábolas, né? A maior parte aqui, Jesus cita as parábolas. E nem todos os discípulos entendiam também, que estavam com ele, as explicações. Depois ele explicava aos discípulos. E hoje Jesus vai falar sobre vigiai. Antes, porém, vem a parábola da figueira, mas eu vou dar continuidade a partir do versículo 36, onde Jesus coloca para estar preparado aqui para o reino do céu, né? Jesus citou vários exemplos da chegada do reino dos céus, mas eu sempre coloco, nós nos preocupamos com o reino do céu. Quando que será o reino do céu? Mas qual que é essa vinda do Filho de Deus, né? E Jesus conta que, né, sempre fala que nem os anjos sabiam. Então não tem como dizer quando. E eu sempre gosto de trazer para minha vida, não sei se você também é assim, não sobre quando será a vinda do Senhor, o reino do céu sobre nós, né? Porque muitas pessoas falam, vai acabar o mundo, daí esse mundo está acabando aí já desde as pessoas diziam que ia acabar o mundo no ano 2000 e nós já estamos em 2025, já faz 25 anos que passou. Então, muitas teorias sobre esse fim do mundo. Então, eu não penso sobre essa questão do fim do mundo. Eu sempre gosto de refletir sobre o meu fim, né? O fim da Madalena, o nosso fim. Então, hoje eu vou fazer essa reflexão. Você presta bem atenção. O que essa reflexão vai trazer para você, antes de estarmos tão preocupados. Então, vamos pensar, estar aqui agora, traz reflexão para a sua vida hoje e vamos centralizar nela, colocar ela como o nosso objetivo, a nossa atenção total sobre hoje. Essa reflexão é muito importante. Então, vamos ater a essa reflexão de hoje. Vamos lá. Vigiai sempre. Mas antes eu quero pedir que você que está chegando aqui pela primeira vez, que eu me esqueço, passar aqui também, né? Fazer o meu convite para você. Você chegou aqui, era só apenas 20 minutinhos de reflexão. E aqui sempre terá um conteúdo de amor, de esperança, de paz, de entendimento. É aqui a palavra de Deus para você que eu trago aqui no canal. Eu aqui com você, incentivando você a ler a palavra, incentivando você a pegar sua Bíblia. Sempre trago aqui todos os dias um conteúdo aqui para você. Então, eu te peço que se inscreva no canal, se não é inscrito. Se você for inscrito, não coloque seu dedinho aí, porque senão você se desinscreve. Então, para você ficar inscrito, você tem que se inscrever. Inscreva e deixe. Se inscrever uma vez, tudo bem. E curte. Dá sua curtida aí também, para que o YouTube possa enviar esse conteúdo para mais pessoas. E deixe seu comentário, se você está gostando.
Estou aqui, eu não vejo nenhum comentário, vou desativar o comentário. Tá ativado? Então, deixa um comentário, diz pelo menos um amém, se você não quer escrever nada. Você concorda ou não com a minha reflexão, né? Não é concorda com a minha reflexão. Se você está se sentindo bem, concordar ou não, isso aí não vai me, não vai me, assim, como você não concorda com o meu conteúdo da reflexão, você nem aqui estaria, né? Então, quando não concorda, nem assiste, né? Mas se você gosta do conteúdo falando de Deus, da explicação, do que eu falo, como eu falo, como você está, se você está mais, né, familiarizando aí com a palavra de Deus, se você não é, está pegando sua Bíblia, está tendo mais amor à palavra, coloca aí que você está sentindo, se causou em você algum efeito, né? Coloca aí. Esse é o intuito aqui da minha meditação aqui nesse canal. Trazer para ver se você fazendo, se as minhas palavras aqui com a Bíblia está fazendo diferença na sua vida. Escreva aí, faça um comentário. Então, sem delongas, vamos lá. Já. Vigiai sempre. Ninguém sabe a respeito desse dia e hora, nem os anjos do céu, olha, nem o filho, mas somente o Pai. Por quê? Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. De fato, nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam e se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam vigilantes, porque vocês não sabem qual é o dia em que o Senhor de vocês há de vir. Compreendam isto: se o dono da casa soubesse em que hora da noite viria o ladrão, ficaria vigiando e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem pensando. Parábola do servo fiel e prudente. Isso aqui é rapidinho. Quem é, quem é então o servo fiel e prudente que o Senhor deixou como responsável sobre sua criadagem para lhe dar comida no tempo certo? Feliz o servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Eu lhes garanto, ele o deixará como responsável por todos os seus bens. Porém, se esse servo mau disser no coração, meu senhor chegará tarde, e se puser a espancar seus companheiros e comer e beber com os bêbados, o senhor desse servo virá num dia em que ele não espera, ai, me perdi aqui, e numa hora que ele não sabe. Então a punirá severamente, lhe dará a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger dos dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esses evangelhos são um dos do evangelho, são, não é? É um dos do evangelho que eu sempre medito ele e trago sempre para a minha vida. Porque que fala da vigilância, estarmos vigilantes e atentos, estarmos precavidos, né? Aqui diz assim que nem aí quando ele inicia, que ele diz assim no Evangelho, ninguém sabe a respeito desse dia, nem hora, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, somente o Pai. Aqui Jesus falava sobre o reino do céu, tá? Quando será? Ninguém sabe, mas aí depois logo continua. O reino do céu seria como um pai, né? Que não seria como Noé. Nos dias de Noé, Noé construiu uma arca, vou aqui recapitular aqui, se você ainda não sabe, a passagem de Noé, é assim, Noé a pedido de Deus, porque Noé vivia num local onde se predominava muito pecado naquela região, e Deus ia destruir aquele local.
E Deus pediu a Noé que fizesse uma arca, a arca de Noé que fala, né. Noé construiu essa arca. E quando Noé estava construindo, zombavam de Noé, né, e para Noé colocar sua família, mas aquelas pessoas que estavam lá, elas sabiam que Noé ia construir essa arca, porque ia haver um dilúvio, mas elas não acreditavam no dilúvio, né, que ia haver mesmo, aquilo daí ficou só zombava, curtia com a cara de Noé, né, vira e mexe estavam lá, passava lá perto, Noé estava construindo e zombava de Noé. E Noé lá, né, construindo a arca a pedido de Deus. E eles continuavam lá pintando, eu falava pintando e bordando. Não que seja que pintar e bordar seja coisa ruim, né. Eu pinto, no sentido que eu quero dizer, assim, sempre coloco que pintar e bordar quer dizer fazendo as coisas erradas e não estava nem aí não no sentido de pintar e bordar. Eu gosto de colocar isso, mas você não entende esses meus significados, essas minhas palavras, né. Eles continuavam fazendo as coisas erradas, né, e não estavam nem aí com Noé, não estava nem aí. O que que aconteceu? De fato, os dias se passaram e começaram o dilúvio. Aí Noé já havia colocado todos os bichos que Deus pediu, tudo mais lá dentro, né, da arca. Aí começou chuva e Noé entrou e fechou a arca, pronto, a arca trancafiada por fora e nem Noé podia abrir, foi fechado por Deus. O que aconteceu? Os homens queriam entrar, não conseguia mais, morreram todos afogados, todos. Aí o que Jesus quer dizer aqui? Jesus ainda coloca assim, ó, tá? Aí leia no Antigo Testamento, quando fala de Arca de Noé, no livro de Noé. Aí eu acho que é Gênesis, né? Livro de Gênesis. Aí o que acontece? Eles não perderam, eu vou pedir, se você quiser, coloque aí nos comentários, aí eu te coloco aqui. Se não colocar aí, eu não vou indicar onde você vai ler essa história. Histórias da Bíblia, nós temos que sabê-las, porque olha, Jesus lá no Novo Testamento sempre ele citava do Antigo Testamento. Isso significa que Jesus sabia toda a história que aconteceu no Antigo Testamento. E, inclusive, porque o Antigo Testamento falava que Jesus ia vir, né. Só um cego, uma pessoa que não compreende a Escritura, que duvidava. Aqueles que liam, que seguiam a Escritura, não podia ter duvidado que Jesus era o Messias, né, por todas as coisas que Jesus fez, manifestou sobre a terra, né, sobre a vida deles, né, das pessoas lá. Nesse contexto que eu estou querendo dizer lá em Jerusalém. Ó, Noé entrou, aí Jesus colocou assim, mais à frente, Jesus colocou assim, ó, depois de Noé. Dois homens, aí Jesus colocou, citou mais uma parábola aqui. Tinha dois homens no campo, ó, se dois homens estiverem no campo, estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, se estejam aí no versículo 42. Portanto, estejam vigilantes, porque vocês não sabem qual é o dia em que o Senhor de vocês há de vir. Compreendam isto. Se o dono da casa soubesse que a hora que o ladrão, né, viria, ele estaria vigiando para que ele não seja pego de surpresa e a porta, na hora que a porta fosse arrombada, né? Portanto, também vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem. O que que significa isso? Aí mais para frente eu vou ler do ser fiel e prudente. O que significa estar preparado? Estar, porque aqui ele falou do reino do céu, mas também falou estar preparado e vigilante. Isso é para nós, sempre falo. Não adianta, quando eu trago aqui, não adianta eu ficar pensando assim, ai, vai acabar o mundo, preocupado tanto com o fim do mundo, que vai vir depois, com o reino do céu. Se eu não estou preocupada com a minha vida, se eu não estou olhando os sinais na minha vida, quais são os sinais? Os sinais dos tempos que nós vivemos hoje. Quais são os sinais que a minha vida dá para que eu possa melhorar a minha vida? Quais são os sinais que a vida está dando a você aí na sua vida, na sua jornada, que você tem que mudar? Nós temos que ser vigilantes no nosso comportamento na nossa vida, por conta trazendo aqui a questão do Noé, das pessoas que zombavam enquanto Noé construía a arca. Ah, não vai acontecer nada não, o Noé falando que ia haver um dilúvio, mas eles não acreditaram. Eles zombaram. E hoje pode estar acontecendo a mesma coisa na nossa vida.
os sinais de salvação, enquanto nós duvidamos, nós não levamos a sério as coisas sagradas. Quando nós deixamos que a nossa vida seja, não valorizamos, que nós deixamos, como é que eu vou colocar um exemplo aqui? Nós sabemos a verdade, mas não seguimos. Nós não estamos respeitando o sinal de Deus. Nós temos que estudar a palavra, nós temos a palavra de Deus na nossa vida, né? Que é isso que eu estou lendo aqui com você aqui, né? No canal Madalena Podcast, Madalena Siqueira. Estou aqui pregando a palavra e muitas vezes muitos, isso aqui é palavra aí. Não estão dando a mínima palavra de Deus. Se fosse, às vezes, qual é o que estou colocando mais a minha atenção? As coisas passageiras? Coisas lá de um artista, de um cantor, de um blogueiro que chegou lá e comprou isso, comprou aquilo e tal, que vai ficar tudo aqui, do que de umas coisas que não passam, uma mudança de vida, um olhar para as coisas sagradas, um olhar para o divino, um olhar para o meu próximo, um olhar para a caridade, onde está na palavra de Deus. Aonde estou colocando? Quais os sinais? Seja vigilante assim que Jesus está pedindo para nós. Seja vigilante, seguir os ensinamentos de Deus, buscar a palavra, né? Deixar um tempo para as coisas de Deus, porque a nossa vida nós não sabemos a hora. Assim como está escrito que chegou, que, portanto, ó, não sejam vigilantes, porque se ele quer dizer, estava no campo, um é tirado, outro deixado. Muitas vezes, ao meu lado alguém vai, e eu penso que nunca vou. Eu penso que é a morte mesmo. Quando alguém chega e morre, às vezes tem uma pessoa morrendo, um acidente, acontece com a família do outro, nós também, ai, tudo bem, foi lá, entendeu? Aquela pessoa que morreu, faleceu, ela foi embora, ela partiu. Às vezes uma doença na vida do outro, a gente não dá nem bola, a gente não é solidário com o sofrimento do outro. Acho que é só na vida do outro que acontece coisas, né? Aí nós temos que ser vigilantes, preparados para nós nos solidarizar com o sofrimento humano. Claro que não é viver a vida do outro, que ninguém consegue viver a vida do outro. Eu não vou conseguir jamais viver a vida de alguém, nem você. Mas nós temos que ter um sentimento no nosso coração pelo outro, né? Não, não, não se desfazer, zombar. Igual Noé, enquanto Noé construía a arca, os outros lá zombavam dele, né? As pessoas ao lado. Aí depois sofreram com as consequências. Então, assim, nessa semana mesmo, eu tive uma experiência. Não é por acaso, né? Eu estou fazendo essa leitura, porque eu dou sequência aqui no Evangelho, mas justamente aí, esses dias aconteceu um, um fato aqui, né, perto, né, na minha vida. O meu vizinho, ele sofreu um acidente e veio um acidente drástico, um acidente terrível, né? E ele perdeu a vida nesse acidente. E o que que acontece? E esse vizinho sempre, nós meditávamos a palavra junto, estava sempre perto, né? E aí eu comecei a refletir, bem justamente agora estou lendo a palavra, e eu comecei a conversar com a minha mãe e dizer a ela, falei, mãe, olha aqui, quem diria que era a hora dele? Quem diria que estava ali na semana passada eu vi, né? Aí agora ele não está mais aqui entre nós, né? Já faleceu. Então, assim, o Senhor já veio buscar ele. Um será tirado e o outro será deixado. Ele foi. Mas quando nós vamos? Quando será a minha hora? Quando será a hora de alguém querido da minha família também? Assim como ele deixou familiar, os filhos, esposa, mães, pais, irmãos. Já pensou sobre isso? Essa é a hora de sermos vigilantes, pensarmos que nós não. Sempre digo, nós pensamos às vezes que nunca vai acontecer conosco, que nós não vamos ser pegos de surpresa. Então, para nós não sermos totalmente pegos de surpresa, nós temos que estar preparados, porque agora eu vou citar aqui a parábola que Jesus falou de ser fiel e prudente. Mesmo que nós não sabemos a hora, nós não sabemos, mas nós temos que ser fiel e prudente. Por quê? Ó, porque, ó, quem é então o servo fiel e prudente? Jesus colocou.
que o Senhor deixou responsável na sua criadagem para lhe dar comida no tempo certo. Feliz o servo. Deus deixou essa missão responsável. O que que Deus deixou para nós? Ó, feliz o servo que o Senhor chegou, que chegar e encontrar ele agindo assim, e do que encontrar aquele servo que ele colocou aqui por outro lado. Qual que é o servo infiel? Aquele que deixará, ó, aquele que, quando o Senhor chegar, né, ele espancar os companheiros, comer e beber com bêbados, signi- significa que o servo fiel é aquele que está seguindo, que está obedecendo a palavra. Eu já passei aqui, gente, dos 20 minutos, mas hoje só mais um minutinho, já estamos terminando. O servo fiel é aquele que cumpre a palavra de Deus, é aquele que está preparado, que está seguindo, fazendo, seguindo esses ensinamentos, sendo aquela pessoa boa, né? Esse que está sempre preparado. A vida pode ser uma surpresa, vai passar surpresa quando a gente partir, mas nós temos que estar preparado. Nós temos que estar, ai, agora vamos, eu vou voltar de novo, pintar agora, fazer o que vem na eu, agora eu vou fazer as coisas, eu vou tirar esse ditado que eu sempre coloco, vou trazer outro aqui novo. Vou fazer o que me der na telha, quer dizer, eu não tô nem aí com essas coisas, se é errado. Esse é o servo infiel. Esse não está sendo infiel aí. Quando chegar a hora dele, ele vai despreparado, ele está despreparado. Então aí eu não sei. Hoje, sempre Jesus fala que haverá choro e ranger de dentes, né? Então esse servo é hipócrita, ele não está preparado. É igual os fariseus e os doutores da lei aqui que eu foi no vídeo anterior. Esses que só impõem fardos nos outros, esses não estão preparados, né? Que a hora chegar, aí eles vão. Não adianta chorar depois que o leite derramou, né? O leite derramado. Procurar ser essa pessoa, esse servo bom, fiel e prudente. Procurar, né? Estar vigilantes, porque não sabemos a hora. Eu não, não sabemos quando é a nossa hora. Assim como o moço que estava aqui, né? Ele estava aqui, era uma bom jovem, trabalhadora, uma boa pessoa, e foi dessa maneira trágica que ele partiu, então nós não sabemos a hora. Vamos estar preparados? Então, até o próximo. Eu fico por aqui, né? Termino esse por hoje, e até a próxima reflexão, se Deus quiser, né? Deus nos abençoar. Até o próximo vídeo.